Em Cristo nós podemos cumprir nosso propósito apesar das adversidades. Eu também quero informar os irmãos que, para a gente entender melhor o capítulo 4, versículo 7, é preciso entender João 15 e 5, sem Cristo nada posso, Gálatas 2 e 20, quando Paulo escreveu, e aproveito para fazer a releitura: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso, e nós escolhemos os 4 capítulos de Filipenses para nós meditar essa semana, compartilharmos com os outros e também aprender, extrair da Bíblia algumas lições que vai edificar a nossa vida, vai agregar valor ao nosso ministério, ao nosso chamado. Glória a Deus. Hoje nós lemos o capítulo 1. Não vou perguntar quem leu, mas eu creio que uma boa parte leram. Capítulo 1, 30 versículos, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 30. E aqui nós encontramos um pouco da história do apóstolo Paulo. Nós encontramos aqui que Paulo, ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu o seu chamado, apesar das adversidades. Paulo tinha 3 grandes adversidades, 3 grandes problemas. Ele tinha as cadeias, porque ele estava preso em Roma. Ele tinha os críticos, porque havia ali um grupo de pessoas em Roma que estava a todo tempo criticando a forma de Paulo pregar, a maneira de Paulo se expor. Havia os críticos. E também havia as crises de Paulo. Ele tinha problemas pessoais, problemas físicos, tá? Então Paulo, ele tinha as suas crises, tinha os críticos e tinha também as cadeias. Veja só, tanto de adversidade que Paulo tinha, e mesmo assim ele não recuou, ele não desistiu, ele enfrentou todas essas crises, ele enfrentou todos esses dilemas, e enfrentou até mesmo as cadeias de Roma, mas ele cumpriu o seu chamado. Quando ele diz, nas últimas partes do capítulo 4, eu aprendi, ele estava dizendo o que ele havia feito. Ele aprendeu a passar necessidades, ele aprendeu a enfrentar crises. Só que ele também concluiu dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. E eu chamo você para isso. A ideia dessa palavra dessa noite é essa: não deixe que as circunstâncias, não deixe que as adversidades, não deixe que as crises, não deixe que os problemas venham impedir você de cumprir o seu chamado. Quem tem propósito aqui, amados? Quem tem certeza que tem um chamado aí? Dê um brado aí de glória a Deus. Estamos aqui nesse lugar que chamamos casa de oração, casa de Deus, e é aqui aonde a gente tem liberdade para levantar a mão e dizer: eu tenho chamado. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, ele tinha um sonho. E qual era o sonho de Paulo? Era ser missionário em Roma. Olha aí, ó. Ele tinha um propósito, um desejo. Ele queria ser missionário em Roma. Só que ele não entrou em Roma como missionário. Como é que ele entrou em Roma? Como um prisioneiro. Certo? Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. Deus o chamou para isso. Só que ele tinha um desejo de ser missionário em Roma. Só que ele foi, não da forma que ele quis. Quando ele chegou em Roma, não tinha ali um tapete vermelho, não tinha ali alguém para recebê-lo, recepcioná-lo, não tinha ali um hotel 5 estrelas para ele, não, tinha uma prisão. Ele chegou algemado, ele chegou ali prisioneiro,
mas aquelas cadeias não impediram Paulo de cumprir o seu chamado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E a minha palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração é essa: não deixe as adversidades, não deixe os críticos e não deixe as tuas crises impedir você de cumprir o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Estamos aí no novo ano. Hoje são dia 2 de janeiro, e aqui estamos para projetar em Deus este ano, tá? Eu não sei o que será amanhã, eu não conheço se haverá uma outra crise em 2022, eu não sei se essa pandemia vai voltar a todo vapor, eu não sei. Uma coisa eu sei: aconteça o que acontecer, vamos continuar crendo em Deus. Aconteça o que acontecer, vamos depositar nossa vida aos pés dele, porque ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo, além de ter os críticos, quando a gente lê o capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 19, a gente encontra ali os críticos de Paulo, tá? Fazendo crítica ao seu ministério, fazendo crítica à sua forma de pregar, fazendo crítica à sua forma de ser, tá? Diminuindo o judaísmo e enaltecendo o cristianismo. Era isso que Paulo foi fazer. Eles não estavam entendendo o ministério de Paulo. Só que os críticos pregaram para pessoas que Paulo não tinha condições de pregar. É por isso que Paulo disse: não importa. Não importa como eles estão pregando, se é com inveja de mim ou não. O que importa é que Cristo seja pregado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os críticos não foram capazes de impedir o chamado de Paulo. Os críticos não foram capazes de bloquear a chama ardente que estava no coração do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E você que passou aí 365 dias do ano que passou, quantas críticas você não levou? Da sua forma de ser, da sua forma de atuar, da sua maneira de ministrar um louvor, da sua maneira de cultuar a Deus. Mas o que mais importante, os críticos vão continuar em 2022. E aí? O que você vai fazer com eles? Nada. Deixa os críticos para lá e faça como Paulo. O que importa é que Cristo seja glorificado. O que importa é que Cristo seja pregado. É isto que é importante. Se eu fosse parar para a crítica, não estaria aqui essa noite. Se você fosse parar para ouvir os críticos, você nem vestido como está, não estaria. Então, a minha palavra nesta noite para você é esta: se você ao longo de 2022 tiver críticos, não se importe com eles, tá? Deixa eles para lá e continue o seu chamado. Continue cumprindo o seu propósito, porque você tem um chamado. E nós lemos: posso todas as coisas, inclusive cumprir o meu propósito. O que eu acho interessante também é que Paulo tinha suas crises. Quando a gente lê do versículo 20 até o versículo 26 do capítulo 1, a gente encontra aqui uma grande quantidade de crises de Paulo. Só que elas também não foram capazes de impedir o apóstolo Paulo fazer o que ele foi fazer em Roma. Glória a Deus. E a minha palavra se prende aqui, do versículo 12 ao versículo 14. Quando aqui também nós encontramos um grande problema, uma grande adversidade: as cadeias de Paulo, as cadeias do apóstolo Paulo, as algemas de Paulo. Irmãos, olha aqui, quando a gente lê o versículo 12, 13 e 14 de Filipenses capítulo 1, a gente vai entender que aquelas algemas não foram suficientes para algemar o apóstolo, para prender a sua mensagem e para impedi-lo ele fazer o que ele foi fazer em Roma. Deixa eu ler para você Filipenses 1,
12, 13 e 14, diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha aí, versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que glória! O que as algemas de Paulo fizeram, irmão? O que elas fizeram, as algemas de Paulo? Deu a Paulo uma oportunidade para pregar a Cristo para uma elite de Roma. Os pretorianos. Quem eram os pretorianos? Era a guarda do imperador. Nessa guarda pretoriana havia entre 8.000 e 10.000 homens. Esses homens estavam condenados a morrerem sem ouvir o Evangelho. Jamais alguém tinha condições de pregar o Evangelho para a guarda pretoriana, a elite de soldado do imperador César. E agora, Paulo, algemado, 2 anos no cárcere, ele foi a pessoa certa para pregar para a elite dos soldados de Roma. Olha aqui, a Bíblia diz que Paulo, ele estava algemado entre 2 homens. Ele passou 2 anos algemados. E como é que ele era algemado? Do lado da direita, uma algema no braço de Paulo e uma algema no braço de um soldado. Certo? Olha aqui, como que Paulo conseguiu pregar o Evangelho para um soldado, ele preso em Paulo? Uma algema no braço de Paulo e uma algema no braço do soldado. 2 anos preso desse jeito. Cada soldado ficava 6 horas algemado ao braço de Paulo. Porque Paulo era um preso na cabeça do César e na cabeça do imperador, um preso que estava causando um problema ao império. Estava fazendo um movimento entre os cristãos em Roma e no mundo todo. Paulo era um preso perigoso. Por isso que ficava preso a um soldado. E aí, Paulo, durante o dia, daquelas 6 horas, sabe o que Paulo dizia para esse homem? Talvez não dizia nada. As marcas de Paulo falavam de Cristo. As marcas de Paulo pregavam para aquele soldado. A oração de Paulo pregava para aquele soldado. Talvez o soldado pensava: como que o homem está preso, condenado à morte, e é um homem tão meigo, tão doce, tão dócil, um homem que ora por mim, olha aqui. E aquelas palavras de oração, a forma de Paulo ser, a forma de Paulo atuar, convertia o soldado. Você está entendendo? A cada 6 horas trocava um soldado, preso ao lado de Paulo, preso no braço de Paulo. E a Bíblia diz que as cadeias de Paulo foram o elemento, foram a forma de Deus converter a guarda pretoriana do imperador César. Glória a Deus para todos sempre. Que coisa maravilhosa, irmão. Já pensou? A cada 6 horas um guarda vinha e se algemava a Paulo. E todos eles que se algemavam a ele, saía com uma boa impressão do apóstolo. Saía com o coração convertido. E aquela mensagem que Paulo falava ao soldado, o soldado anunciava a outros. Glória a Deus. E os soldados da elite, a guarda do imperador, aqueles mais próximos ao imperador, irmão, ficaram sabendo quem era Paulo, mas ficaram sabendo por quem Paulo pregava, ou a quem Paulo pregava, a quem Paulo servia, como Paulo servia, a forma dele se expressar. Paulo foi um mensageiro de Cristo em cadeias, e ele converteu uma grande quantidade de soldados. E o que eu acho mais encantador é que os irmãos que estavam ali em Roma, quando Paulo chegou, estava preso,
E eles começaram a ter notícias que os soldados do império estavam se convertendo. E essa informação, lá da cadeia, indo ao coração dos irmãos de Roma, começou a motivar os irmãos a continuar pregando. Como que Paulo algemado prega e nós aqui soltos não estamos pregando? A Bíblia diz aqui, que aquela forma de Paulo pregar na cadeia motivou os cristãos de Roma e eles começaram a cumprir o seu chamado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a gente se pergunta: e eu estou fazendo o quê? Eu não posso, eu estou em meio à crise. Eu não posso, estou ocupado demais. Eu não posso, eu tenho essa deficiência. Eu não posso, eu não sei ler. Eu não posso, eu não tenho veículo. E as pessoas ficam colocando culpa e desculpa para não cumprir o seu chamado. Eu não vim aqui trazer uma palavra apenas de motivação para você. Não, eu vim trazer uma palavra bíblica, de despertadora, para que você entenda qual é o teu propósito de fato enquanto você está aqui nessa terra. Diga-se comigo: as cadeias de Paulo, através dela, Cristo foi conhecido. Diga: através dos Cristos de Paulo, Jesus foi pregado. Diga: através das crises de Paulo, Cristo foi glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha aqui, vou ler de novo, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aleluia! E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, sem medo, a palavra de Deus. Hoje, se um pastor, se um crente for preso pelo amor ao Evangelho, parece que muita gente se desvia. Meu Deus, o que é isso? Um pastor preso? Um obreiro preso? Um crente preso? Não, você não pode ser preso por roubar. Você não pode ser preso por matar. Você não pode ser preso por cometer um crime, mas você pode ser preso sim por amor ao Evangelho. E se isso acontecer, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. A história da igreja diz: quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. A gente não ora pela igreja na China. Senhor, abençoa a igreja na China. Senhor, abençoa a igreja na China. Irmão, a China tem mais crente do que brasileiro no Brasil, irmão. Você está entendendo? A igreja lá tem mais de 100 milhões de servos de Deus. Então a igreja no Brasil talvez está parada. Por quê? Porque está aí todo mundo alegre, feliz. Isso é bom, glória a Deus. Mas se chegar aí uma perseguição, uma circunstância, aí é que a igreja vai continuar avançando, irmão. Foi assim a história inteira da igreja. Foi assim com Paulo. As algemas dele fez com que os irmãos ficassem motivados. As algemas de Paulo fez com que os guardas conhecessem Cristo. Glória seja dada ao nome dele, para a glória dele. Olha o versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Glória a Deus. Não importa. O que importa é que o Evangelho fosse pregado, dizia Paulo. Olha o versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha aí, a crise de Paulo, as dores de Paulo, a enfermidade de Paulo, a perseguição de Paulo, fazia com que Cristo fosse glorificado. Aleluia. Então estamos aí. O que eu quero com essa palavra? É dizer a você: não permita
que as crises, não permita que as tuas dores, não permita que as adversidades seja bloqueio para você parar de fazer e cumprir o teu chamado. Não deixe que problema nenhum seja empecilho de você parar de cumprir o teu chamado. Lembre, Deus usou o cajado de Moisés, usou o jarro de barro de Gideão, os cântaros, ele usou a funda de Davi. Irmão, ele também vai usar o instrumento que você tem, a ferramenta que você tem. Quem crê nisso? Quem crê que ele é poderoso para usar o que você tem em mãos? Aleluia! E o que mais ele quer usar é a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer aqui alguma aplicação sobre esse texto, e eu quero chamar aqui a sua memória, trazer aqui a sua memória alguns fatos importantes. Não deixe, a minha palavra é essa, não deixe que a tua dor, a crise, as adversidades, as circunstâncias, ou até mesmo as tuas cadeias, venha impedir você de cumprir o teu chamado, a tua missão, o teu propósito. É isto que eu quero que você entenda. Alguém já viu falar aqui do pregador Spurgeon? Quem já viu falar do pregador Spurgeon? Um dos maiores pregadores do século XIX. Foi o príncipe dos pregadores. A esposa dele, assim que eles casaram, ela foi acometida de uma doença crônica. E ela não pôde acompanhar o marido nas suas cruzadas. Ela não pôde exercer o ministério que talvez ela queria, que ela sonhou, mas ela exerceu o ministério de acordo com as suas limitações. Ela foi limitada a fazer o que era para fazer. Mas o que ela fez? Dentro da sua limitação, a esposa do pastor Spurgeon, ela orava pelo ministério do marido, e ela conversou com o marido para pegar os livros que ele tinha, os livros que ele editava, que ele escrevia, para distribuir entre os pastores que não tinham condições de comprar livros para edificar o ministério. Então ela, dentro da sua limitação, ela cumpriu o seu chamado. Aleluia! Você já viu falar da Susan Wesley? Quem já viu falar de Susan Wesley? Essa mulher teve 19 filhos. 19 filhos. Ela deu a vida para criar filhos. Você vai dizer, meu Deus, o que é isso? A mulher não teve uma profissão. A mulher não teve um destaque, meu irmão. O chamado dela foi aquele: 19 filhos. E dentre os 19 filhos teve John Wesley e Carlos Wesley, os dois homens que influenciaram a Europa, os dois homens que encheram ali a Grã-Bretanha do Evangelho, do poder de Deus. Aleluia! Tenho certeza que no último dia, quando Susan Wesley ser chamada ao céu, o Senhor vai dizer: vem-te benditas do meu Pai, você está preparado porque você cumpriu o seu chamado. Aleluia! Você, mulher, está aqui. Se você não tem uma profissão, se você não tem uma outra coisa a fazer, mas se você tem um filho, tem uma família, se dedique a ela. Talvez esse é o teu chamado. Das tuas entranhas poderia sair um grande pregador, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e influenciar a tua cidade, influenciar o teu país e influenciar o mundo. Todos nós temos um chamado, e nada poderá impedir o nosso chamado. Amém? Eu não sei se você já viu falar de uma moça chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby. Alguém já viu falar? Fanny Crosby. Quando ela tinha 45 dias de nascido, ela foi uma consulta médica, e quando ela foi ao médico, o que foi atender ela não era o médico que havia feito o primeiro atendimento. E esse médico que a atendeu, ele usou uma pasta de um certo produto e colocou sobre os olhos dessa criança, Fanny Crosby, de 45 dias. E a partir desse tratamento médico, ela perdeu a visão. Uma criança de 45 dias, ela ficou cega, perdeu a visão.
Os pais talvez entraram em desespero, não sei. E ela cresceu, ela se desenvolveu, ela estudou na escola de deficiente visual, ela se tornou professora da escola para deficiente visual. Com 40 e poucos anos ela casou com um músico também deficiente visual. E aos 45 anos ela compôs o seu primeiro hino. E essa Fanny Crosby, ela compôs 8.000 canções. Ela influenciou a música americana. Os hinos que você canta na nossa harpa, do cantor cristão, a maioria dela, desses louvores que a gente conhece no Brasil e na América, é de Fanny Crosby. A sua visão não limitou o seu chamado, tá? Os olhos que ela perdeu não limitou a chama ardente que saía no seu coração. O que eu quero neste ano de 2022 é dizer: não deixe que a sua miopia impeça o seu chamado ser exercido. Não deixe que a sua crise, não deixe que a sua dor, não deixe que as suas desculpas impeça Deus usar você neste ano para que faça alguma coisa grandiosa para Ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu pergunto a você nesta noite: se você que tem um chamado e não fizer esse chamado, não cumprir essa missão, quem fará? Quem fará? Ninguém vê como você, ninguém fala com a tonalidade que você fala, ninguém tem os mesmos ouvidos que você tem, ninguém tem a mesma doçura, a mesma temperança, talvez ninguém tenha a mesma disposição, a mesma forma de agir como você. É por isso que Deus nos fez diferente. Não tem ninguém igual, porque cada um tem uma forma de ser, e Deus quer você como você é. Glória a Deus. E se você não cumprir o teu chamado, vai ficar uma parte sem ser feita no reino de Deus. Um dia desse eu falei sobre membro de corpo, a importância de ser membro de corpo, e o corpo de Cristo. E aí, conversando com o Álvaro, nós conversamos que quando a pessoa chegar a perder uma mão, ou qualquer membro do corpo, se a pessoa chegar a perder um membro do corpo, não é aquele membro que fica deficiente. Quem é que fica deficiente? É o membro que é perdido, ou é o corpo que perdeu o membro? Então veja, você que é membro da igreja, você que é corpo de Cristo, e se você aceitar uma paralisia neste membro que é você, vai ficar o corpo deficiente. E aí quem vai perder é o reino de Deus. Porque tem pessoas que gostam de você que não gostam de mim. Tem pessoas que gostam da sua voz que não gostam da minha. Tem pessoas que me amam e não me amam, e vai aceitar o seu chamado. Quem poderia ganhar os soldados de Roma? Quem poderia ganhar a guarda pessoal de César? Somente Paulo, mas ele não poderia ganhá-lo na praça. Ele não poderia ganhar no púlpito lá em Roma. Foi obrigado a ir para a prisão e ser algemado a um soldado. E o soldado, vendo a forma de Paulo ser, ele foi ganho para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A minha palavra nesta hora é para você: não permita que nenhuma limitação impeça você cumprir o seu chamado. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diga: eu não posso transferir as minhas responsabilidades. Diga: eu não posso transferir as minhas responsabilidades, porque existem fatos e coisas que eu tenho que fazer, e se eu não fizer, não será feito. Não será feito. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, eu olho no templo, o que tem? E eu percebo algumas coisas. Agora você chega aqui e olha com os seus olhos, e você vai ter uma outra visão, uma outra ideia. Eu pego o texto da Bíblia e tiro uma lição prática para mim. Mas você pega o texto da Bíblia
e de acordo com aquele dia que você está passando, você vai tirar uma lição para a sua edificação. Então você é útil, todo membro do corpo é necessário. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Todos encontraram? Amém. Porquanto, para mim, o viver e o morrer. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você for completar a lacuna desse texto, para mim, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Agora pergunta, e você? Como é que você completaria essa frase? Preso, algemado, doente, talvez passando fome, passando sede. Como é que você dizia? Para mim, o viver é péssimo. Para mim, o viver é amargura. Para mim, o viver é uma perseguição. Para mim, o viver é uma tragédia. Como é que você completaria? Você pode completar esse texto? Paulo está dizendo, para mim, o viver é Cristo. Ele estava algemado, estava preso, talvez tinha acabado de apanhar, mas ele completou o texto certo. E eu quero lhe convidar neste ano, hoje, amanhã, depois, para você completar este texto. Viver não é uma tragédia, viver não é ruim, viver é um presente de Deus, viver é Cristo, aleluia, glória a Deus. E ele continua, como é que você completaria a última parte? Para mim, o morrer, o que é que você completaria aqui, irmão? Como é que você colocaria? Para mim, o morrer, como é que você completaria esse texto? O morrer é uma tragédia, o morrer é uma perda, o morrer, não quero morrer. Como é que você completaria? Pois para mim, o morrer é um presente. Para mim, o morrer é lucro. Então, Paulo tinha alcançado uma intimidade com Cristo. Aleluia. Porque o que tinha na cabeça dele, no coração, era a mesma coisa. O Evangelho em primeiro lugar, não as minhas dores. O Evangelho de Cristo primeiro, as minhas cadeias depois. O Evangelho de Cristo primeiro, as minhas dores depois. Tem gente que entra em férias, que diz, eu vou passar as minhas férias. Quando eu voltar, eu vou tirar 1, 2 dias para ir para casa de Deus. Não faça isso não. Você não sabe o dia da manhã. Talvez na estrada aconteça uma tragédia, pega um vírus, e aí fica sem poder fazer férias e sem poder fazer nada para Deus. Você usa o seu melhor. Quando você está bem, você usa e dá a Ele. Aleluia, glória a Deus. Diga, este ano eu quero dar o meu melhor. Diga, eu quero dar o meu melhor à causa de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Diga, as minhas dores estão em segundo plano. Diga, as minhas crises estão em segundo plano. Porque o primeiro plano é Cristo, é o Evangelho, é o Reino, é Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você já assistiu aquele filme sobre o apóstolo Paulo, Paulo o apóstolo. Se você não assistiu, assista, é muito bom. Eu acho interessante que ali há uma cena muito forte. Paulo conversando ali, e ele diz, o que é a vida para ele? E aí Paulo, ele faz uma comparação, ele pega a mão dele, e ele diz que é como se ele colocasse a mão dele no oceano, e ele voltasse com a mão cheia de água, e a água esvaindo entre os dedos. É como se fosse a vida. Aquele punhado de água que ele traz entre os dedos, é como se fosse a vida dele. E o restante da água do mar, do oceano, é o reino de Deus, é Cristo, é a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo. Então a nossa vida é uma gota d'água
água em relação à vida abundante que há em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, o ano é novo. O ano está aí de graça. 365 chances e possibilidades de você abençoar. Mas quem vai fazer esse ano bom ou ruim é você. As suas atitudes, a sua responsabilidade, a forma de você encarar amanhã, é a forma de você encarar a vida, porque todo dia é bom, aleluia, porque foi Deus que fez, e Ele fez tudo de bom para você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem pode dar um aleluia aí? Glória a Deus, aleluia. Diga: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. É a Bíblia quem diz que eu creio. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando eu leio no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, eu tenho aqui, deixo aqui: pastor, como é que eu faço para usar as adversidades em meu benefício? Como é que eu faço para usar as circunstâncias como instrumento? Como Deus usou as algemas de Paulo como uma ferramenta? Como é que Deus vai usar as crises que eu passo? Como é que eu posso fazer? A Bíblia tem várias e várias recomendações. E uma delas está no capítulo 4, versículo 8. Diga depois de mim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você quer usar as adversidades? Você quer que as crises não lhe atrapalhem? Você quer que as dores não lhe impeçam a cumprir o teu propósito? Mude a forma de pensar. Pare de pensar negativo e passe a pensar positivo. Pare de transferir responsabilidade. Pare de ser vitimista. Esse ano é o ano de homens que vai empreender. Homens e mulheres empreendedores. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Irmão, o ano é uma bênção, mas vai existir barreiras, vai existir crise, leão, problemas. Mas Cristo está conosco. Glória seja dada ao seu nome. Você sabia que tem hora que as adversidades fazem parte do pacote? Romanos 8, 28. Porque todas cooperam dos que amam e são chamados para o propósito. Se você não ama e não é chamado no teu propósito, nada vai cooperar. Só que existe uma palavrinha antes do texto. Nós sabemos. Você tem que saber. Ei, você tem que estar ciente que esse ano vai ter problema. Hoje nós estamos no nosso campo, nós estamos com mais de 50 irmãos com essa virose. Só os que eu sei que ligaram para mim, mais de 50 irmãos com essa virose. E vamos fazer um clamor agora para Deus curá-lo. Mas essa virose não vai impedir eu cumprir o meu propósito. Você entende? Mesmo em casa, sem poder sair, eu posso cumprir o meu propósito. Você tem uma rede social. Glória a Deus. Eu deixo aqui mais um versículo para você esta noite. Então, as adversidades, na maioria das vezes, fazem parte do pacote. Uma febre ali, uma queda ali, um derrapão ali, uma derrapagem, melhor dizendo, probleminha ali, fazem parte do pacote, irmão. Eu quero ler Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo, digo, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Cristo. Diga: eu prossigo para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo. Irmão, Jesus já nos deu, Ele já conquistou, Ele é o grande libertador, mas existem coisas que você precisa avançar, prosseguir. É isso que Ele está pedindo. Olha o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga uma coisa: eu farei este ano, deixar o passado para trás e prosseguir, avançar. Se desprenda do passado, irmão. Ei, o que você perdeu não vai lhe contribuir em nada. As perdas do passado não vai lhe ajudar em nada. Paulo está dizendo: deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Aleluia. No capítulo 1, quero que você leia de novo essa noite. Amanhã é o capítulo 2. Mas no capítulo 1 dá uma lista, uma ideia. O que é comunhão? Comunhão é quando eu penso no irmão, trago memória a respeito dele. Comunhão é quando eu tenho ele no meu coração, não coisas ruins, mas coisas boas. Comunhão é quando eu oro pelo meu irmão. Você sabe qual é o maior grau de maturidade? É quando eu oro pelo meu irmão, principalmente aqueles que não vão bem com a minha cara. Quando eu oro por ele, eu estou dizendo: Senhor, eu amadureci. Senhor, eu estou maduro. Glória seja dada ao teu nome. Diga: esse ano, as coisas do passado não irão impedir eu cumprir o meu chamado. Porque tem estranho, faço, porque no ano 2000, há 5 anos, há 8, fulano disse isso. Fulano me impediu. Irmão, deixa o passado para trás. É o novo ano, já viramos o ano. Prossiga para o alvo que é Cristo. Faça alguma coisa, conquiste aquilo que Ele já conquistou. Glória a Deus. Diga: eu não vou permitir que as adversidades impeçam eu cumprir o meu chamado. É esta palavra que eu trouxe para você esta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo, Deus usou as ferramentas dele: as crises, os críticos e as algemas. E o que Deus está usando de você? O que você tem para Deus usar neste ano de 2022? O que você tem? Seu emprego? Ele pode usar o seu emprego. Tem o seu dinheiro? Ele pode usar o seu dinheiro. Tem a sua voz? Ele pode usar a sua voz. Tem a sua mão? Ele pode usar a sua mão. Tem aí o seu celular? Ele pode usar o seu celular se você quiser. Faça desse celular uma plataforma de evangelismo este ano, para a glória de Deus. Aleluia, glória. Conte o seu testemunho, o que você conquistou em Cristo. Glória a Deus. Você sabia, eu quero concluir, que existem 2 aparelhos, um chamado microscópio, e outro chamado telescópio. Para que serve o microscópio? Para que serve o microscópio? Para fazer aquilo que é pequeno ficar grande, não é isso? E para que serve o telescópio? Para aquilo que está distante ficar perto. E eu gostaria que você, esse ano, fique perto do mundo. Você vai dizer: Senhor, eu quero que tu venha me usar este ano como microscópio e como telescópio. Pastor, que loucura é essa? Vou dizer para você: o microscópio faz com que as coisas pequenas fiquem grandes. As pessoas estão olhando para o problema, estão vendo Jesus pequeno, estão apequenando Jesus, diminuindo Jesus. O mundo lá fora diz que Jesus é apenas um líder. O mundo lá fora diz que Jesus é apenas um mestre. O mundo lá fora diz que Jesus é apenas, e vai dizer: não, Jesus é tudo isso, mas Ele não é só isso. Ele é Senhor, Ele é o Rei do Universo, Ele está à direita de Deus, aleluia.
você como microscópio vai dizer aos seus amigos que o teu Deus é grande, que o teu Cristo é grande, e que esse ano Ele tem bênçãos grandes para te dar. Glória a Deus. Diga: Senhor, eu quero ser o microscópio para dizer aos meus amigos que Tu é grande, que Tu é poderoso, que Tu é glorioso, que Tu é majestoso. Me usa como microscópio. Diga: Senhor, este ano eu quero ser usado como telescópio, para que as pessoas olhem através de mim e Tu se aproxime delas, para que Tu venha para perto delas, porque este é o propósito do telescópio. E você, este ano, vai deixar Jesus pequeno ou vai deixar Jesus grande? A tua vida vai diminuir Cristo ou vai engrandecer Cristo? Não engrandecer, mas mostrar como Ele é poderoso, majestoso, o leão da tribo de Judá. Como é que teus amigos vão ver Cristo? Um Cristo distante, um Cristo que não se importa, um Cristo acima das estrelas. Não, o meu Cristo, Ele é tão grande, mas Ele está tão perto. Cristo está mais perto de você do que a tua própria pele. Glória seja dada ao nome dEle, para a glória dEle. Glória a Jesus. Diga: Cristo, Cristo está perto, e Cristo, Ele é grande. Aleluia. E eu vim aqui essa noite dizer: eu não sei qual é a doença que você tem. Tem gente que fala: não, eu estou miopia, eu não posso ler. Manda alguém ler para você. Eu tenho gastrite, eu não posso jejuar. Meu irmão, faço jejum de 1 hora, o que vale é o propósito. Eu tenho problema nos joelhos, não posso orar no joelho. Ore em pé, glória a Deus para sempre. Eu não posso ficar em pé muito tempo. O banco aqui é folgado, o banco aqui é bom. Deite nesse banco, mas glorifique a Deus deitado, glorifique Deus sentado, porque você é o enviado às nações para fazer o Cristo grande e trazer o Cristo para perto. Glória seja dada ao nome de Jesus.